Naquela noite de Natal, uma linda caixa embrulhada em veludo vermelho apareceu inesperadamente na porta da minha casa, depois de 5 anos de silêncio absoluto. Meu nome é Cíntia. Tenho 45 anos e passei anos reconstruindo um negócio da família que havia sido destruído. Trouxe o pacote cuidadosamente para a sala enquanto sentia uma emoção enorme ao ver o nome impresso na etiqueta. Era da minha irmã, a mesma pessoa que havia me abandonado nos momentos mais sombrios da nossa história. Sorri de verdade pela primeira vez em anos, acreditando que aquela época festiva havia finalmente trazido um milagre de reconciliação. No exato momento em que estendi a mão para rasgar o papel brilhante, meu marido Geraldo se aproximou por trás com uma expressão assustadoramente séria. Ele agarrou meu pulso com firmeza antes que eu pudesse tocar sequer a fita. Espera, você não deveria mexer nisso. Ele avisou em um tom baixo que instantaneamente congelou o clima acolhedor do ambiente. Olhei para ele com total confusão e perguntei: o que foi? Enquanto tentava entender sua reação defensiva, Geraldo apontou silenciosamente para a borda inferior da caixa, onde um corte microscópico havia sido feito com precisão e coberto com fita transparente. Alguém havia adulterado aquela embalagem de forma muito suspeita antes de entregá-la na nossa porta. Minha empolgação inicial evaporou instantaneamente, substituída por um frio que desceu pela espinha quando percebi que aquela encomenda não carregava boas intenções. Se você estivesse no meu lugar, arriscaria abrir ou pediria ajuda primeiro? Me conta nos comentários. Ficar olhando para aquela caixa intocada sobre a mesa de centro trouxe de volta as memórias dos acontecimentos que causaram o colapso da nossa família. Por décadas, minha mãe e meu pai operaram uma distribuidora de materiais de construção no Distrito Industrial de Campinas. Eles passavam os dias gerenciando grandes carregamentos de aço, cimento e madeira para empreiteiras comerciais, coordenando a logística de entregas complexas e agendando remessas diárias por toda a região metropolitana. Construíram uma reputação de confiabilidade inspecionando pessoalmente cada caminhão que saía da doca de embarque. 5 anos atrás, um sócio de longa data iniciou um esquema de fraude corporativa que desmontou tudo o que eles haviam construído. O gerente do banco ligou para o escritório certa manhã para avisar meu pai que as contas operacionais principais estavam com saldo zero. Meu pai foi direto à agência bancária e descobriu que o sócio havia transferido os recursos para contas no exterior sem qualquer rastreamento possível e desaparecido do dia para a noite. As autoridades abriram uma investigação detalhada, mas não encontraram nenhuma evidência física do seu paradeiro. Aquele golpe drenou instantaneamente o capital de giro da empresa e interrompeu toda a nossa cadeia de fornecimento. Os saldos bancários restantes não eram suficientes para cobrir a folha de pagamento dos funcionários, nem para quitar as faturas que chegavam dos nossos fornecedores. Meu pai passou as últimas semanas reunindo-se com auditores forenses e advogados de falência, tentando salvar as operações diárias do armazém. Ele desmaiou enquanto revisava os documentos de liquidação na sua mesa. Sofreu um infarto e faleceu na cadeira do escritório antes que o SAMU pudesse transportá-lo ao pronto-socorro. Minha mãe deteriorou rapidamente depois de perder o companheiro de 40 anos. Parou de se alimentar direito, se isolou no quarto e recusou toda a assistência médica das enfermeiras que iam visitá-la em casa. Contraiu uma pneumonia e faleceu poucos meses depois. Tive que organizar o velório e o enterro dela, enquanto simultaneamente lidava com as consequências jurídicas do negócio em colapso. Imediatamente depois que enterramos minha mãe no cemitério municipal, Valéria voltou para a casa da família e começou a empacotar suas coisas. Encheu suas malas com roupa, arrastou tudo pelo corredor e saiu pela porta da frente. Entrou em um carro que a esperava sem olhar para trás e sem oferecer uma única palavra de conforto sobre a perda que compartilhávamos. Não se ofereceu para ajudar a pagar as despesas do funeral, nem para lidar com a montanha de papelada jurídica deixada pelos nossos pais. Aquela partida calculada me deixou completamente sozinha para enfrentar as consequências financeiras. Tive que ir ao armazém na manhã seguinte para dispensar formalmente os funcionários que ainda restavam. Entreguei os últimos contra-cheques, tranquei os portões de aço e fechei o galpão vazio. Credores invadiram minha calçada e bateram na porta horas depois que eu voltei para casa. Gritavam pelas janelas da sala e exigiam pagamento imediato. Alguns fornecedores encostaram caminhões de entrega na minha propriedade e ameaçaram penhorar meu carro para cobrir as perdas deles. Oficiais de justiça apareciam diariamente para me entregar ações civis de vários credores. Barrei as portas e passei aquelas primeiras semanas separando pilhas de boletos e notas vencidas espalhadas pelo chão.
Organizei os documentos em pilhas separadas por urgência e redigi cartas ao fórum pedindo prazo para adiar o processo de execução hipotecária da nossa casa. Passei horas organizando os extratos de dívida, contatando os cartórios de falência e tentando negociar parcelamentos com os cobradores. Cada telefonema trazia uma nova ameaça de ação judicial ou apreensão de bens. O volume absurdo da dívida herdada me forçou a tomar uma decisão difícil sobre o futuro da empresa. Peguei o relatório financeiro, sentei à mesa da cozinha e percebi que precisava entrar em contato com a única parente viva que me restava. 2 semanas depois do enterro da minha mãe, me sentei exausta no meio de um quarto entulhado de contas a vencer e decidi ligar pedindo ajuda. Organizei os avisos de inadimplência do banco e os coloquei em fileira sobre a mesa. Peguei o celular para discar o número de Valéria e discutir nossas opções financeiras. Ela estava no Rio de Janeiro, desfrutando de um estilo de vida extremamente confortável ao lado do marido Derivan, num dos bairros residenciais mais caros da cidade. Ouvi o telefone chamar várias vezes antes que ela atendesse com um tom altamente distraído. Dava para ouvir claramente o tinido de taças e música ambiente tocando ao fundo. Me forcei a engolir o nó na garganta enquanto apertava o aparelho com a mão trêmula. Respirei fundo para estabilizar a voz antes de explicar a situação financeira exata da distribuidora de materiais de construção. Detalhe as notificações de execução pendentes empilhadas na mesa e as cartas agressivas do banco exigindo pagamento imediato. Expliquei como o estoque restante seria apreendido até o fim do mês se não conseguíssemos um financiamento emergencial. Preciso muito que você me ajude com um valor só para segurar o negócio antes que o banco execute tudo. Implorei enquanto olhava para um aviso final carimbado em vermelho. Valéria soltou um suspiro audível de impaciência antes de passar o celular para o outro ouvido. Descartou imediatamente toda a minha explicação sem oferecer uma única palavra de empatia pela crise familiar que compartilhávamos. Declarou que estava ocupada demais gerenciando sua agenda social e planejando uma viagem para lidar com uma distribuidora falida. Deixou bem claro que não queria ter absolutamente nada a ver com a bagunça financeira deixada pelos nossos pais. Não tenho nenhuma responsabilidade de pagar dívidas que não criei, então resolva essa bagunça sozinha. Valéria afirmou com absoluta frieza, antes que eu pudesse sequer sugerir um plano de pagamento realista. Continuou falando por cima das minhas tentativas de argumentar sobre a preservação de décadas de trabalho dos nossos pais. Declarou explicitamente que renunciava a qualquer eventual direito sobre a herança da família ou as propriedades comerciais restantes, distanciando-se legalmente do espólio unicamente para garantir que jamais seria responsabilizada por um único centavo da dívida corporativa pendente. A linha caiu logo depois que ela proferiu sua rejeição final. O sinal de ocupado ecoou pelo quarto silencioso enquanto eu baixava lentamente o telefone. A realidade da recusa me forçou a aceitar que teria que enfrentar as dívidas sem qualquer apoio externo. O abandono completo dela me obrigou a reconhecer que estava totalmente sozinha nessa luta financeira pela sobrevivência. Coloquei o telefone sobre a mesa de madeira e enxuguei as lágrimas que escorriam pelo rosto com o dorso da mão. Fitei as torres de avisos de cobrança representando o legado destruído da nossa família. Tomei uma decisão firme ali mesmo. Recusar os advogados de falência que me aconselhavam a liquidar os bens remanescentes do armazém. Comecei a juntar os documentos espalhados em pastas organizadas por prioridade de credor e prazos de pagamento. Elaborei uma lista completa do estoque mais valioso que ainda estava no depósito para calcular nosso valor líquido exato. Passei o resto da tarde formulando um orçamento operacional rígido para cortar todos os gastos desnecessários. Contatei os fornecedores mais fiéis para negociar prazos de pagamento estendidos com base na minha garantia pessoal de compensação futura. Organizei uma reunião com o supervisor do armazém para discutir um cronograma operacional reduzido que minimizasse nossos custos fixos durante a fase de recuperação. Saí do escritório, entrei no galpão e caminhei por ele com uma determinação renovada para enfrentar aquela crise. Resolvi assumir sozinha cada encargo financeiro e reconstruir a empresa do zero sem a ajuda de ninguém. Por 5 anos consecutivos após aquele telefonema, Geraldo e eu dedicamos nossa agenda inteira à operação da distribuidora de materiais de construção. Geraldo entregou sua carta de demissão ao escritório de arquitetura onde trabalhava e foi direto para o armazém para começar seu primeiro turno noturno. Trocou o terno pelo botinal de couro para operar as máquinas pesadas e carregar os caminhões de entrega ele mesmo. Passava as noites organizando os registros de estoque e preparando os manifestos de embarque para as entregas matinais às obras.
A gente vai passar por essa fase ruim juntos, prometo. Geraldo disse enquanto prendia uma palete pesada de blocos de concreto na empilhadeira. Cancelamos nossas assinaturas pessoais e saímos do apartamento para alugar um quarto mais barato perto do distrito industrial. Cozinhávamos tudo em casa e levávamos marmita para o escritório para não gastar em restaurante. Trabalhávamos 7 dias por semana sem tirar um único feriado para maximizar o fundo dedicado ao pagamento das dívidas. Cada real extra que ganhávamos ia direto para quitar os saldos pendentes com os fornecedores originais. Agendei reuniões semanais com empreiteiras de Campinas e São Paulo para garantir a qualidade e a entrega pontual do nosso estoque remanescente. Levava amostras físicas de produtos aos escritórios corporativos para demonstrar a qualidade superior dos nossos materiais. Madeiras, cimento, vergalhão. Os gerentes de obra testaram nossas remessas nos canteiros ativos e gradualmente foram assinando novos contratos de fornecimento de longo prazo conosco. A receita desses novos contratos me permitiu emitir cheques para quitar as dívidas menores, credor por credor. Contatei os credores restantes para estabelecer planos de pagamento estruturados com base na renda consistente dos novos clientes. A comunidade da construção civil da região notou nossa confiabilidade constante e começou a nos indicar a outras grandes incorporadoras. O aumento no volume de pedidos gerou um fluxo de caixa positivo e estável pela primeira vez desde o incidente da fraude. Reinvestimos esses lucros para alugar 2 galpões adicionais para armazenar quantidades maiores de materiais de construção comercial. Geraldo contratou uma equipe de almoxarifes para gerenciar as operações expandidas, enquanto ele se concentrava nas relações com clientes e na compra de mercadorias. Passei várias horas no banco transferindo recursos para o último credor listado no processo de falência. Observei o caixa processar a transferência eletrônica e me entregar o documento de confirmação oficial pelo balcão de vidro. Hoje a gente zerou a última dívida da empresa, Geraldo disse enquanto colocava o comprovante carimbado sobre a minha mesa. Revisei os livros contábeis finalizados e verifiquei com meus próprios olhos o saldo zero nas contas de passivo herdado. Contratamos uma firma independente de avaliação financeira para mensurar a situação atual de mercado do nosso negócio completamente recuperado. Os auditores examinaram nossos contratos comerciais ativos e avaliaram o empreendimento inteiro em vários milhões de reais. Nos entregaram um relatório encadernado detalhando a impressionante trajetória de crescimento da empresa ao longo dos últimos 5 anos. A distribuidora havia se transformado de uma operação falida em um pilar altamente lucrativo do mercado local de materiais de construção. Geraldo e eu nos mudamos para uma casa confortável num bairro residencial tranquilo. Depois de garantir nossa estabilidade financeira de longo prazo, compramos móveis novos para a sala e finalmente tiramos um fim de semana inteiro para desfazer as caixas da mudança. Estabelecemos uma estrutura de gestão sustentável contratando supervisores experientes para tocar os turnos noturnos e as operações logísticas diárias. Finalmente conseguimos dormir a noite toda sem nos preocupar com ligações matinais de agências de cobrança agressivas. Naquela noite de Natal, enquanto meu marido e eu preparávamos alegremente uma pequena mesa de jantar sob as luzes da decoração, a campainha tocou para entregar aquele presente fatídico. Enxuguei as mãos num pano de prato antes de ir até a porta da frente e receber o entregador que esperava na calçada. Aceitei a encomenda das mãos dele antes de inspecionar cuidadosamente a etiqueta de envio colada no papelão. Ver o nome de Valéria impresso no campo de remetente trouxe uma onda genuína de alívio ao meu peito pela primeira vez em vários anos. Me senti imensamente feliz segurando a caixa pesada porque acreditei de verdade que ela havia finalmente mudado de perspectiva após 5 anos de silêncio absoluto. Carreguei o pacote direto para a cozinha onde Geraldo organizava os talheres ao lado do jantar preparado. Sorri calorosamente enquanto mostrava a ele as informações do remetente impressas na etiqueta branca colada no embrulho. Talvez ela finalmente esteja arrependida e queira fazer as pazes com a gente, eu disse enquanto colocava o pacote decorativo sobre o balcão da cozinha. Senti uma forte onda de esperança de que nosso relacionamento de irmãs rompido pudesse finalmente começar um novo capítulo de cura. Me inclinei sobre o balcão para admirar o belo material de veludo vermelho que envolvia o misterioso presente de fim de ano. Estendi a mão animada para rasgar o papel brilhante que cobria o exterior da caixa, quando Geraldo largou os talheres que segurava sobre a mesa de madeira e agarrou meu pulso para deter meu movimento impulsivo. Seus olhos atentos já haviam detectado um corte muito preciso ao longo da borda inferior da fita transparente de lacre.
Apontou o dedo diretamente para o selo comprometido para me mostrar exatamente onde a embalagem havia sido secretamente adulterada. Não acho que alguém que fugiu durante uma crise familiar de repente se tornaria tão generosa e gentil assim, Geraldo disse enquanto puxava minha mão para longe do pacote. Ele explicou sua preocupação séria sobre a alta probabilidade de documentos jurídicos enganosos estarem escondidos dentro do veludo. Suspeitou que o pacote pudesse conter papéis especificamente projetados para me induzir a fornecer uma assinatura legalmente vinculante, simplesmente ao abrir o conteúdo lacrado. Me alertou de que aceitar um pacote adulterado de uma parente alienada poderia desencadear consequências jurídicas imprevisíveis para nossa empresa. Recusou firmemente que eu tocasse no item adulterado enquanto meu julgamento permanecia nublado pela nostalgia inesperada do período de festas. Seu raciocínio lógico e firme me tirou instantaneamente da minha vulnerabilidade emocional temporária em relação à minha irmã alienada. A esperança calorosa que havia sentido momentos atrás se dissolveu rapidamente numa profunda decepção amarga. Cruzei os braços sobre o peito enquanto processava mentalmente as táticas enganosas escondidas por trás daquela entrega festiva. Uma forte onda de alerta defensivo varreu minha mente quando percebi a dura realidade da situação. Dei um passo lento para trás do balcão da cozinha enquanto fitava o veludo vermelho com uma desconfiança recém-descoberta. Percebi que minha irmã estava provavelmente usando o período de festas como uma tática de manipulação psicológica para contornar minhas defesas habituais. Concordamos mutuamente em deixar o pacote suspeito exatamente como o encontramos, sem romper mais nenhum lacre protetor. Geraldo levantou cuidadosamente a caixa intocada do balcão da cozinha, antes de carregá-la diretamente para sua sala de trabalho particular no corredor. Colocou a caixa de veludo dentro do arquivo de aço pesado antes de girar a chave para trancá-la com segurança. Decidimos esperar até que os escritórios comerciais abrissem na manhã seguinte para que nossa assessora jurídica examinasse a encomenda. Sabíamos que precisávamos de intervenção jurídica profissional para descobrir com segurança qualquer esquema malicioso que Valéria havia planejado para nosso negócio. Voltamos para a sala de jantar para terminar nossa refeição de fim de ano mantendo um estado elevado de atenção. Passei o resto da noite me preparando mentalmente para a inevitável batalha jurídica que se aproximava. Cedo na manhã seguinte, Patrícia trouxe a caixa verificada junto com um arquivo de investigação detalhado e os colocou firmemente sobre minha mesa no escritório. Puxou uma das cadeiras de couro para sentar antes de abrir calmamente a pasta manila grossa para revelar informações financeiras chocantes. Patrícia deslizou uma pilha de documentos judiciais oficiais pela superfície de madeira para que eu revisasse as seções destacadas. A papelada impressa provava que Derivan havia pedido falência pessoal após sofrer pesadas perdas financeiras em investimentos virtuais de alto risco. Os registros financeiros indicavam que a própria Valéria estava afogada em dívidas massivas de cartão de crédito em várias instituições bancárias diferentes. Ela havia mantido obstinadamente seus hábitos de consumo e seu estilo de vida caro, apesar de seus recursos financeiros estarem completamente esgotados há vários meses consecutivos. Olhei os extratos destacados mostrando milhares de reais gastos em roupas de grife, enquanto a prestação do apartamento deles seguia totalmente inadimplente. Eles estão afogados em dívida e a sua empresa é a única tábua de salvação que estão mirando, Patrícia afirmou enquanto batia a caneta nos saldos negativos do banco. Por meio de pesquisa de mercado agressiva, Valéria havia descoberto recentemente que nossa distribuidora de materiais de construção havia se tornado extremamente bem-sucedida desde o dia em que ela abandonou nossa família. Conhecer a avaliação atual multimilionária do nosso negócio recuperado acendeu imediatamente a sua ganância para retornar e roubar os frutos do nosso trabalho duro. Patrícia então direcionou minha atenção para a caixa de veludo vermelho, que ficava tranquilamente perto da borda da minha mesa de carvalho polida. Ela expôs o plano enganoso escondido dentro do presente, extraindo cuidadosamente vários documentos jurídicos ardilosos, disfarçados de cartões de felicitações natalinas. Esses papéis específicos foram cuidadosamente elaborados para me induzir a fornecer uma assinatura legalmente vinculante, sem levantar nenhuma suspeita inicial durante os feriados. Se eu tivesse assinado aquele aviso de recebimento na noite anterior, teria acidentalmente autorizado uma transferência preliminar de certos direitos administrativos diretamente para minha irmã. Minha equipe de investigação particular descobriu uma ameaça jurídica ainda mais grave se formando por trás dessas entregas de presentes enganosas. Eles descobriram que Valéria estava subornando secretamente um psiquiatra para forjar um prontuário médico completo e altamente prejudicial em meu nome.
Ela estava ativamente planejando provar que meu sistema nervoso havia sido permanentemente danificado devido à extrema pressão de trabalho dos últimos 5 anos. Folheei as páginas médicas forjadas enquanto minhas mãos tremiam levemente ao processar a crueldade total de sua manipulação psicológica detalhada. Li as anotações falsificadas do médico afirmando que eu sofria de paranoia severa e declínio cognitivo para justificar minha remoção do conselho executivo. Ela está realmente ousando usar registros médicos falsos para me tirar da minha própria empresa? Perguntei enquanto sentia um nó frio se formar no estômago. Patrícia acenou lentamente com a cabeça antes de explicar o objetivo malicioso final por trás desse laudo psicológico completamente fabricado. Esse prontuário falso daria a Valéria fundamentos jurídicos suficientes para entrar com uma petição formal no tribunal. Ela pretendia solicitar oficialmente uma curatela completa sobre meus bens pessoais para simplesmente roubar a empresa que estava sob meu controle. Ela planejava me apresentar como mentalmente incapaz para que um juiz lhe concedesse poder absoluto sobre nossas contas bancárias corporativas conquistadas a duras penas. Valéria queria a autoridade legal para liquidar nosso estoque de materiais de construção para satisfazer seus próprios credores pessoais no Rio de Janeiro. Fechei a pasta Manila e me reclostei na cadeira do escritório enquanto preparava minha mente para a inevitável batalha jurídica que se aproximava. Instruí Patrícia a contatar imediatamente meu médico de família para garantir meus registros de saúde legítimos para nossa estratégia defensiva. Precisávamos reunir nossas próprias avaliações médicas autênticas para destruir completamente o caso fabricado dela antes que ela pudesse apresentá-lo a um juiz. Me recusei a deixar a pessoa que havia abandonado nossos pais na hora mais difícil tomar o legado que Geraldo e eu havíamos sacrificado tudo para reconstruir. Uma semana depois que aquele presente terrível chegou em casa, a porta do meu escritório foi aberta com força para dar lugar à aparição arrogante da pessoa que compartilhava meu sangue. Valéria entrou diretamente pelo centro da sala com sua postura condescendente habitual, sem mostrar o menor sinal de hesitação. Foi direto até minha mesa para jogar ruidosamente uma cópia grossa dos registros médicos falsificados sobre a superfície de madeira polida. Permaneci sentada na minha cadeira enquanto a via cruzar os braços e me olhar de cima com um sorriso triunfante. Ela começou a despejar uma série de ameaças frias cuidadosamente embrulhadas numa grossa camada de falsa preocupação de irmã. Me ordenou aos berros que entregasse imediatamente o controle executivo completo da distribuidora de materiais de construção, sem oferecer qualquer resistência. É só assinar esse papel aqui que você vai receber dinheiro suficiente para viver bem pelo resto da vida, Valéria disse enquanto apontava um dedo de unhas feitas na linha de assinatura. Ela declarou com confiança que era a única herdeira legítima com capacidade mental suficiente para gerenciar adequadamente o negócio da família dali em diante. Ela impudentemente ofereceu um acordo insultuoso, onde me daria uma pequena mesada mensal como se fosse esmola se eu abrisse mão dos meus direitos de propriedade. Olhei para os documentos fraudulentos sobre a minha mesa, enquanto mantinha contato visual com a mulher tentando roubar meu sustento. Ela enfatizou explicitamente que recusar-se a assinar os papéis de transferência a forçaria a submeter essas avaliações médicas diretamente a um juiz. Ameaçou usar o sistema jurídico para garantir que eu fosse definitivamente expulsa do armazém, sem absolutamente nada no bolso. Contrariando sua ansiosa expectativa de uma capitulação em pânico, mantive uma compostura firme e inabalável enquanto ficava completamente imóvel na minha cadeira executiva. Não derramei uma única lágrima, nem levantei a voz enquanto ouvia ela delinear essa ridícula estratégia de tomada corporativa. Você correu covardemente quando esse lugar estava cheio de dívida. Então agora você não tem absolutamente nenhum direito de exigir nada que seja meu. Respondi calmamente, enquanto empurrava o arquivo médico falso de volta pela mesa. Rejeitei firmemente cada exigência absurda que ela apresentou, enquanto expunha diretamente sua covardia durante os momentos mais vulneráveis da nossa família. Me recusei a deixá-la me intimidar depois de tudo que Geraldo e eu havíamos sacrificado para salvar esse negócio da beira da ruína absoluta. Lembrei-a de como ela rapidamente arrumou suas bolsas de grife para escapar do fardo financeiro enorme deixado pelos nossos pais falecidos, enquanto eu ficava para enfrentar os credores furiosos. Vi a expressão confiante dela desmoronar numa mistura de humilhação total e raiva explosiva enquanto eu desmontava sua fachada hipócrita. Valéria perdeu completamente o controle quando percebeu que suas táticas de intimidação psicológica haviam fracassado completamente. Ela agressivamente agarrou a pilha de documentos forjados da mesa, enquanto soltava um grito frustrado que ecoou pelo escritório silencioso.
Recolheu freneticamente seus pertences antes de virar as costas para mim e sair da sala numa fúria cega. Bateu com força a pesada porta de madeira atrás de si, enquanto vociferava uma declaração final de que destruiria minha reputação na próxima audiência judicial. Fiquei na minha mesa ouvindo seus passos furiosos, se afastando pelo corredor em direção à saída principal do armazém. Respirei fundo para acalmar meu coração acelerado, enquanto me preparava mentalmente para o confronto jurídico inevitável que ela acabava de garantir. Peguei o telefone do escritório para ligar a Patrícia e informá-la de que nossa adversária havia iniciado oficialmente a confrontação hostil. Vários meses depois, uma tensão sufocante tomou conta de cada canto da sala de audiências durante a sessão oficial para determinar o controle legal dos nossos ativos corporativos. Me sentei quietamente ao lado de Patrícia na mesa da defesa de mogno polido, enquanto observava o juiz revisar lentamente as petições civis preliminares empilhadas em sua mesa elevada. Valéria caminhou confiante ao banco das testemunhas ao lado do seu caro advogado para apresentar seus argumentos completamente infundados contra minha capacidade de liderança executiva. O advogado dela formalmente submeteu o laudo psicológico falsificado ao escrivão do cartório enquanto afirmava em voz alta que eu não tinha capacidade mental para administrar adequadamente um negócio comercial. Ele apontou agressivamente na minha direção, enquanto fazia um discurso altamente ensaiado sobre meu suposto declínio cognitivo causado pelo estresse avassalador de salvar a empresa falida. Mantive uma expressão facial perfeitamente neutra, enquanto ouvia eles apresentarem uma narrativa completamente fictícia, elaborada exclusivamente para roubar meu patrimônio líquido corporativo inteiro. Geraldo estava na galeria de espectadores diretamente atrás de mim, oferecendo seu apoio silencioso durante toda a duração de suas declarações ridículas. Quando o juiz finalmente chamou a defesa, me levantei da minha cadeira de madeira para caminhar calmamente em direção ao centro da sala. Patrícia me entregou um caderno grosso contendo dezenas de laudos de saúde transparentes, verificados por vários dos profissionais médicos mais respeitados atualmente em atuação no Brasil. Apresentei pessoalmente esses exames físicos abrangentes ao magistrado para provar minha competência absoluta em gerenciar a logística diária do nosso armazém. Submetemos essas avaliações cognitivas autênticas para desmantelar completamente as alegações fraudulentas inseridas no registro público. Patrícia declarou enquanto entregava o caderno verificado ao oficial do cartório. O juiz passou vários minutos quietos ajustando seus óculos de leitura para comparar meus laudos médicos legítimos com a documentação psiquiátrica fraudulenta submetida pela minha irmã. Patrícia então avançou para apresentar uma última peça de evidência inegável ao oficial presidente do tribunal para encerrar permanentemente essa batalha jurídica ridícula. Ela retirou com confiança um envelope lacrado de sua pasta de couro para revelar um documento de procuração e testamento secretamente criado pela minha mãe antes do seu trágico falecimento. Patrícia explicou ao silencioso tribunal que minha mãe havia trabalhado com um advogado independente de sucessões para me conceder legalmente a propriedade plena de toda a empresa. Ela entregou as cópias autenticadas desse testamento irrevogável ao oficial do cartório, que imediatamente levou os documentos ao juiz para sua revisão jurídica oficial. Esse documento jurídico inatacável excluía explicitamente Valéria de qualquer reivindicação de autoridade administrativa ou benefícios financeiros da distribuidora comercial sob qualquer circunstância. Esse testamento vinculante prova que minha cliente possui autoridade jurídica absoluta sobre o armazém, pelo dos últimos 5 anos. Patrícia declarou à sala em silêncio. Diante dessa prova jurídica sólida da minha propriedade exclusiva, o juiz imediatamente bateu o martelo para indeferir permanentemente a petição ridícula de Valéria. Ele rejeitou firmemente todas as suas exigências absurdas de controle corporativo antes de virar sua atenção severa para os registros médicos falsificados sobre sua mesa. O juiz instruiu diretamente o oficial a contatar a promotoria pública para iniciar uma investigação criminal formal sobre a fraude documental evidente. Ele declarou em registro público que apresentar laudos psiquiátricos forjados para roubar um negócio comercial constituía um crime grave sujeito à reclusão obrigatória. Valéria desmoronou completamente na sua cadeira de couro, soluçando incontrolavelmente enquanto finalmente percebia que havia perdido permanentemente sua última e desesperada esperança de salvação financeira. 2 policiais entraram no tribunal poucos momentos depois para prendê-la oficialmente por perjúrio e apresentação de provas judiciais falsificadas. Ela foi algemada dentro da própria sala de audiências antes de ser escoltada à delegacia para enfrentar múltiplas acusações criminais relacionadas ao seu esquema enganoso.
Seu marido Derivan foi simultaneamente condenado à prisão em outro processo por seu extenso envolvimento na fraude contra múltiplos investidores. O apartamento deles no Rio de Janeiro foi imediatamente retomado pelo banco para cobrir suas dívidas pendentes, enquanto seus veículos de luxo foram apreendidos direto da garagem. Geraldo colocou suavemente a mão no meu ombro enquanto assistíamos às severas consequências da ganância sem limites, dela destruírem completamente sua vida artificial. Nos levantamos orgulhosamente da mesa de defesa para reunir nossos documentos autênticos antes de caminharmos juntos pelas pesadas portas duplas de madeira do fórum. Voltamos para nossa distribuidora de materiais de construção próspera com uma profunda sensação de paz, focados inteiramente em expandir nossas operações comerciais pelo interior de São Paulo e pelo Brasil. Geraldo e eu eventualmente abrimos mais 3 centros de distribuição para abastecer grandes obras enquanto desfrutávamos da vida bonita que construímos por pura determinação. Passei meus fins de semana relaxando na varanda da nossa nova casa, enquanto me sentia imensamente grata pela parceria inabalável que compartilhava com meu marido. Apagamos permanentemente a presença tóxica da minha parente alienada da nossa rotina diária para abraçar plenamente um futuro repleto de felicidade genuína e sucesso profissional sem limites. Antes de encerrarmos nossa história, há algumas perspectivas fundamentais sobre esse conflito familiar que precisamos refletir juntos. Não se trata simplesmente de uma disputa sobre uma distribuidora de materiais de construção, mas é fundamentalmente sobre a verdadeira definição de lealdade durante uma crise. O problema real não foi o dinheiro desviado pelo sócio corrupto. Ele gira inteiramente em torno da traição devastadora cometida por alguém que compartilha o seu próprio sangue. A principal lição a tirar dessa situação é que a ganância extrema eventualmente destrói as pessoas manipuladoras que tentam explorar seus parentes trabalhadores. Se você se encontra atualmente lutando numa situação familiar parecida, implemente imediatamente essas estratégias de proteção. Sempre proteja seus bens pessoais e documentos jurídicos antes de confrontar um parente alienado que exige dinheiro. Nunca permita que os laços biológicos o forcem a aceitar comportamento manipulador ou abuso psicológico de irmãos tóxicos. Construa um sistema de apoio sólido com pessoas honestas que ficam ao seu lado durante seus momentos mais difíceis. E lembre-se sempre, os verdadeiros membros da família protegerão seu legado em vez de tentar destruí-lo para ganho financeiro pessoal próprio. Então, se você estivesse no lugar dela, o que exatamente faria nessa situação específica? Você teria lidado com os documentos falsificados de forma diferente ao enfrentar a irmã que tentou roubar tudo que você construiu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como essa.